Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Elisa Kanama Yamaki e estamos de volta com o nosso curso de mangá. E neste curso agora nós vamos ver o conceito de perspectiva, né? O que dá a impressão de tridimensionalidade é a perspectiva, tanto de 2, 3 pontos de fuga. Então, como a gente pode usar esse conceito de perspectiva? É o seguinte: a gente traça uma linha do horizonte, certo? Linha do horizonte é onde o nosso olho ele vê, certo? Ele fica na altura dos olhos, onde a gente vê. E, por exemplo, aqui abaixo eu vou traçar, vou determinar o meu ponto de fuga. Ponto de fuga, deste ponto de fuga, a gente traça uma reta. Por exemplo, vou fazer daqui até aqui. Está na linha do horizonte, né? Vou traçar uma reta. Ó. Certo? Tracei uma reta. E aqui em cima eu vou traçar outra reta. Esses traçados todos, ó, vamos fazer assim. Todos eles convergem na linha do horizonte. É isso que vai dar aquela impressão, né, de tridimensionalidade. É como se fosse alguma coisa irradiando ali. Ó, todas essas setas convergem para a linha do horizonte. É assim mesmo que a gente trabalha, né? Pintando aqui, vocês vão ver, vão poder sentir. Ó. Ponto de fuga, certo? Todas as linhas convergindo para o ponto de fuga. As linhas indo em direção ao ponto de fuga. Isso é muito útil. Por exemplo, eu vou desenhar aqui agora, assim, rapidinho. Hoje eu estou usando régua, mas é porque é preciso, né? Porque esse conceito aqui exige o trabalho de régua. A gente não usa régua quando nós estamos desenhando, que é para exercitar, né? Aprimorar o nosso traço. Vou fazer a minha linha do horizonte aqui, nessa parte, opa, linha do horizonte, nessa parte de papel. Eu vou construir aqui uma estrada. Vamos fazer assim, uma estrada arborizada. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Essa aqui vai ser o limite da minha estrada. Eu vou colocar um ponto de fuga aqui, certo? Ó, ela vai convergir da linha do horizonte, vem para essa lateral. Da linha do horizonte, ela vai para aquela lateral, certo? Ó, na verdade, elas estão vindo da linha do horizonte, do ponto de fuga, ponto de fuga. Estão indo e vindo do ponto de fuga, tá bom? Aqui. Eu quero colocar árvore, então vou colocar uma árvore aqui, ó. Nossa, que árvore alta. É, vamos fazer uma árvore alta aqui. Esta árvore está longe, né? Quanto mais longe, mais próximo os objetos, certo? Então, aqui agora vamos fazer assim. Vamos fingir que todas as árvores são iguais. Ou postes, vai. Podem ser postes também. Vamos fingir que todos são da mesma altura. Ainda mais poste, né? Assim, ó. É que eu acho a árvore mais bonita do que um monte de poste. Certo? E a gente vai trabalhar a nossa árvore aqui. Aqui vai ser a copa. Nessa região, mais ou menos, eu vou fazer a parte de baixo das copas das árvores, certo? Esta aqui está mais próxima de mim. Então, é lógico que ela tem uma copa maior, ó, certo?
Esta está longe, mas está atrás desta. Então, aqui. Esta que está mais longe ainda, mas está atrás da outra. Estão vendo? Vocês já conseguem ver a diferença? Ó, aqui vamos fazer uma árvore também. Aqui uma outra árvore. Uma outra, né? Vou pintar de escuras que estão lá atrás. E a gente vem subindo aqui e trabalhando a nossa árvore, ó. O tronco. Que agora tá tudo riscado, né? Aqui seria o meio da estrada, né? Podemos fazer uma estrada aqui com um caminho, assim. Aqui tá muito pequenininho já, né? Aqueles riscos, sabe? Que separam uma da outra ali. Então, aqui algumas nuvens. Olha que belezinha de nuvem. Se apagarmos esses riscos todos, eu vou apagar agora para vocês poderem enxergar o que nós fizemos, né? Porque senão não vai enxergar muito bem, não. Ó, estamos indo em direção adiante. Agora vamos trabalhar aqui nossa paisagem, né? Paramos em uma árvore. Ah, podemos fazer uma outra aqui, ó, se quiser. Uma outra copinha de árvore aqui. Ó. Estão vendo aqui? Então, aqui é com um ponto de fuga. Vou deixar só aqui, ó. Um ponto de fuga. Certo? A linha do horizonte aqui. Essa seria a nossa estrada. Não vou fazer carros, nada, porque é para você ver a linha indo para lá. Com um ponto de fuga, a gente consegue dar volume em algum objeto. Por exemplo, eu vou fazer um quadrado. Vamos desenhar um quadradinho aqui. Um simples quadrado. Pode ser um objeto qualquer, certo? É um quadrado aqui, ó. Ou um quadrado meio retângulo. Ele seria assim, só um quadradinho, né? Mas vamos fazer um ponto de fuga aqui. Não, mais para baixo, assim, ó, um ponto de fuga. Eu quero dar um volume nesse meu quadrado. Então, daqui, eu vou fazer um traçado mais clarinho, né? Ó. Olha só que interessante. O nosso quadrado já ganhou um certo volume, né? Ó. Aqui com um ponto de fuga e o quadrado já ganhou um volume aqui. Certo? Com dois pontos de fuga, como vai ser? Nós temos aqui também a linha do horizonte, certo? Vamos fazer a nossa linha do horizonte aqui. Com dois pontos de fuga, normalmente seria tipo uma representação de uma esquina. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer um ponto de fuga aqui e outro ponto de fuga aqui. Agora a gente puxa esses traços em direção ao ponto de fuga. Essa aqui é a nossa linha do horizonte e esse é o ponto de fuga, certo? Puxamos este traço também em direção à linha do horizonte. Eu quero fazer uma caixa, eu quero fazer um prédio, sei lá, quero fazer alguma coisa diferente, mas em perspectiva. Olha só o que está formando já. Gente do céu, eu detesto matemática. Estamos vendo geometria. Pois é. Ué, um bom desenhista sabe desenhar de tudo, né? Este é o caso. Ponto de fuga. Este caso aqui, ó, que é um ponto de fuga. Deixa eu escrever aqui. PFE
ponto de fuga. E o LH é a linha do horizonte, certo? Aqui, ó. Então, aqui nós conseguimos dar profundidade, volume, certo? Para esse, vamos dizer assim, bloco. Isso aqui era no começo era só um quadrado, que já virou um bloquinho aqui. Aqui esse bloco está mais aprimorado, né? Agora, se nós fizermos um terceiro ponto de fuga, que vai ser assim, criar, né, um terceiro ponto de fuga, nós vamos fazer assim, vamos criar a linha do horizonte aqui, um pouco mais para cima, porque eu quero dar um pouco de altura, linha do horizonte aqui, certo? Vamos fazer o traçado, né, aqui. E vamos fazer um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga aqui, certo? Elas vão se cruzar aqui, ó. Vamos fazer elas se cruzando nesta linha aqui. Vamos fazer um bloco, né? Criar um bloco aqui. Olha que beleza. E esse aqui seria aqui seria a altura desse bloco. Um bloco, não. Seria um objeto um pouco mais pontiagudo. Vamos fazer esse objeto até aqui de altura, ó. São 3 pontos de fuga, certo? Aqui são 2 pontos de fuga e aqui são 3 pontos de fuga. Então, vamos criar o nosso objeto aqui, né? Descer até aqui. Ó. E assim, o nosso lindo objeto, ele ganha um pouco mais de... Eu vou pintar aqui, porque está muito cheio de risco atrás. Já viu, né? O nosso objeto ganhando um pouco mais de altura. Nesse caso, a gente pode representar prédios. Olha que belezinha. Prédios, alguma coisa nesse sentido. Ó. Pintar aqui mais escuro para destacar, né? Então, essa aqui seria a nossa... Um ponto de fuga, outro ponto de fuga e outro ponto de fuga. Certo? Por exemplo, aqui podia ser uma esquina. Uma esquina, um prédio. Vamos fazer aqui um prédio com janelas, com portas, o que quiser. É só usar o ponto de fuga e você consegue trabalhar nesse prédio. Aqui, ó, já estou fazendo algumas modificações, certo? Aqui, ó. Fazer algumas coisas diferentes aqui. Olha só, já está virando um prédio com alguma coisinha. Então, esse é o conceito de ponto de fuga. Com 1, com 2, com 3. Eu tenho aqui outro tipo de trabalho, certo? Mostrando outros tipos. Olha só aqui, ó. Com 2 pontos de fuga, você consegue fazer uma esquina, uma casinha. Aqui você consegue fazer um corredor. Pode ser um corredor de escola, pode ser um corredor, a parte interna de uma casa, né? Neste caso, com 3 pontos de fuga, aqui em outras posições, nós trabalhamos o chão, o quadriculado do chão, e esse ponto de fuga trabalha os detalhes
da lateral desse prédio aqui, certo? Que tá trabalhando aqui. E aqui nós temos a reta, né? Aqui são retas e aqui são as retas na vertical e aqui são retas na horizontal que vão compor este desenho, certo? Então esse é o conceito de ponto de fuga. Eu trouxe aqui também um trabalho meu que eu fiz para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha quando você quer fazer alguma coisa que você quer criar. Então, nesse caso, eu tirei uma cópia ampliada do quadrinho, porque ele é um pouco menor, né? O quadrinho, na verdade, é desse tamanho. Aí tirei maior para vocês poderem ver. Nesse quadrinho que eu criei, essa historinha chama, esse mangá, ele chama Projeto Ema. Na história são duas irmãs gêmeas, não tão gêmeas assim, né? Elas não são gêmeas idênticas, mas elas possuem um Fusca, um Fusquinha, com o qual elas andam pela cidade, né? Vivendo suas aventuras. E esse lugar existe. Isso aqui é um teatro municipal, né? De uma cidade do interior paulista. E eu gosto muito desse teatro porque ele tem. Aqui é tudo vidro, sabe? Ele é todo cheio de vidro em volta. Aqui é um, é uma escadaria em caracol, né? Aqui embaixo é tudo. Tem espelhos d'água, muito bonito. E aqui tem coqueiros, etc. Como eu fiz essa cena? Eu criei a historinha, eu planejei as gêmeas passando com o veículo delas na frente deste cenário. Então, um dia eu peguei, fui lá no final de semana, lógico, porque durante a semana é impossível você tirar foto do lugar, por causa do movimento. Eu fui lá durante o final de semana e eu esperei vários veículos passarem nas posições que eu gostaria de desenhar e fui tirando a foto, né? Aí escolhi uma delas para reproduzir toda a arquitetura que eu acho linda desse teatro. Aqui, no caso, nós temos dois pontos de fuga. Tem um ponto que está vindo, na verdade, está saindo fora do papel aqui, né? E o outro que vem nesse sentido, certo? Do prédio. A escadaria também tem outro sentido, mas aqui, o ponto de fuga basicamente desse prédio são dois e eles estão aqui fora desse papel branco. Então, é possível a gente reproduzir locais, é possível a gente trabalhar, detalhar os desenhos, né? O motivo que a gente gostaria de estar tratando no desenho. Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Vocês exercitem bastante em casa e até a próxima.